Vamos lá. É Natasha, né? Isso. Vamos lá, Natasha. Pode Me falar. again. Vamos falar de Gênesis, já que você falou que a Bíblia é a criação do mundo até Jesus. Nananana. Cadê os dinossauros na Bíblia? Como Caim e Abel se procriaram ou eles transaram com a própria mãe cometendo incesto? E já que você estudou tanto teologia, a Vou ciência te achou o perguntar. primeiro fóssil do mundo. Deixa eu vou concluir, te por favor, perguntar. amore. A ciência comprovou o primeiro fóssil do mundo encontrado na África e Adão e Eva não citam o continente que eles nasceram. Que eles e não também nasceram, comprovou, né? A Bíblia diz que eles não entre nasceram. 7 a 8 bilhões de anos, não me recordo, mas a ciência não falou que o mundo Eles foi foram criado criados, né? em poucos dias, então. Aí é a diferença. No mundo que Deus criou naquele primeiro momento, nem sequer havia divisão de continentes. Ainda não existia biblicamente. Então você está trazendo uma situação que vem à frente. É lógico que o primeiro fóssil vem ali da África, porque o mundo é considerado surgido a partir dali da Suméria. É a primeira E onde que escrita. está isso na Bíblia, se a Bíblia narra Gente, toda a criação do mundo? É isso que você não está entendendo. Gênesis não está tratando sobre a divisão de continente, não está falando sobre geografia. A Bíblia é sobre assim como os a japoneses salvação também não são através de citados na Cristo. Bíblia, né? O mundo é citado na Bíblia, mas não está dividindo sobre as nações. Essa é a Então, diferença. da onde que você É que ali mistura? Porque surge você não no pode Oriente abandonar a Médio. ciência para poder misturar religião. Mas Né? quem Eu tá sou Kim misturando Bandeira, religião com mas ciência assim, aqui? porque são Você. fatos históricos. Não sou eu. Não. Porque, então, você chegou num ponto Mas legal. são fatos históricos. Mas é agora você exatamente chegou num isso. A ponto Bíblia legal. é comprovada historicamente. É Sabe o diferente ponto da legal que religião você você chegou? tem, Eu não sou contra o que não é cristianismo. A sua Eu sou religião é contra mais agir como antiga se do que o fosse a judaísmo verdade e ainda absoluta assim para ela não todo tem uma mundo. comprovação histórica palpável. Nossa, o Espírito Santo essa educação de cortar as pessoas, a Padilha não me ensinou isso, ela me ensinou a ser fina. Mas aqui a gente está debatendo. Debate não é falta de respeito. Pastor, a Bíblia é comprovada historicamente, Sim. né? Mas dentro da Bíblia nós vemos diversos contos de fada, Fala como um. uma pessoa que surgiu do barro, Que surgiu do barro. como Tá. uma pessoa que foi feita a partir de uma costela, Ah. como uma pessoa, aliás, como uma arca que coube todos os animais do mundo. O que traz validade para um livro histórico de contos de fada? Você sabe que há muitas Mas deixa eu concluir, interpretações, deixa eu concluir. né? Não, é porque deixa eu você já concluir. chegou na sua conclusão, né? Não, Você não, quer não. dizer que a Bíblia é um conto de fadas. Quando eu concluir, o senhor fala. Assim como o senhor me cortou quando eu falei Então vamos lá. de, Então, dois conclua. de dois evangelhos que estão faltando, que o senhor, como estudante de teologia, não sabe. Ah. Então me explica agora. Não, para você está faltando, né? Porque a Bíblia protestante ela está completa. Tem que estudar um pouquinho Não, mais. ela está completa. Tem que estudar. Se está faltando, ou se você crê nesses evangelhos, é um Não, problema eu creio seu, em mas história. ela está completa, eu né? creio em história. Então, Como a o senhor Bíblia falou em questão de protestante história... está completa. Agora vamos não está. A responder Bíblia o que não você está quer. completa. Se faltam evangelhos, não está completa. Não, para você não está completa. Não. Pergunta para qualquer protestante se ela está completa. Não, mas tem que Todos vão tá. dizer Por que que, estão. que essa Bíblia é exata? Por que, Porque que essa aqui Bíblia está é completa, boa? ela segue uma Por que linha que essa? histórica perfeita Quando de vocês estu- falam dentro de da Bíblia, historiografia. vocês Essa dividem é a ponto. Bíblia entre diversas Bíblias. E qual é a certa? Fala aí qual que são as divisões das Não, Bíblias. você tem que falar a sua Existem religião. várias traduções Então, bíblicas, mas todas e elas por que trabalham que ela em é o cima da fim? mesma Aonde coisa. na Bíblia está Qual que é o escrito que a fim da Bíblia é o final? Aí que eu te pergunto, se a que Bíblia é a não tem palavra fim, de Deus, se que a ela Bíblia não corrige, tem que ela fim, ela não é ensina o e que final. ela salva. Contradição pura. Não é Se a contradição, porque Bíblia ela não está é o bem clara fim- dizendo que ela salva. Fala. É simples. Deixa eu concluir uma coisa para você. Não, vamos Se lá, você conclui o segue teu a Bí- raciocínio inicial se pra você gente segue chegar a num Bí- ponto. Se você segue a Bíblia tanto como você diz, você não pode trabalhar para o macumbeiro. Como você falou nos bastidores que oferecia seu serviço de contabilidade para o macumbeiro. Ah, você então é o senhor muito ajuda na obra? picareta, né? Poxa. Fala pra mim, Então o aonde, senhor ajuda aonde na na obra Bíblia, do diabo? aonde na Bíblia está dizendo que não posso trabalhar? Tá dizendo que o senhor Onde? não pode favorecer o diabo. Não, aonde na O Bíblia senhor está não dizendo? pode favorecer se o você abre diabo. uma empresa, Se você favorece se você o abre uma diabo, empresa é contradição. para vender produtos, Então isso é você errado? ajuda, então você Isso ajuda é a obra do errado, diabo. você está trabalhando, Então ué. você então eu vou te ajuda a deixar obra morrer do de fome diabo. e não Você fazer ajuda- nada não, pra porque você. eu tenho quem trabalhe pra mim. Cara, você Então tentou o senhor ser tem picareta. contradição. Não, você tentou Picareta ser... é você. Não, você que tentou vai agir contra de a sua má fé. religião. Ó. Tentou agir de má fé e perdeu. O cara querendo fazer corte, aí é molezinha, pô. Argumento nenhum. Não. Zero argumento e a gente nem conseguiu responder aquilo que ele trouxe porque ele queria só lacrar, né? Então não trouxe Tô de nada. volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá no comecinho, aonde Maria engravidou do Desculpa aí, Espírito volta aí que eu tava prestando atenção na Natasha ali, Vamos falando. lá. Quem tem Padilha tem Beijo, tudo, né? Natasha. Jesus te ama. Exu te ama também, deixa eu te falar. Vamos lá no comecinho, aonde Maria engravidou do Espírito Santo. Ah, não acredito.
A minha segunda afirmação é: Jesus não é o caminho, ele é o único caminho. Vamos lá, deixa eu te fazer uma perguntinha bem legal. Faça. Lá no comecinho, Maria engravidou do Espírito Santo. Sim. Tá, mas ela era casada. Não era casada. Ela estava com... Noiva, não casada. Sim, mas tinha alguém. Mas não era casada, Dá na mesma, né? mas tinha alguém. Não dá na mesma, tem Dá diferença. na mesma, tinha alguém. Não, dentro do Tá, judaísmo então é vá. totalmente Então deixa eu te diferente. perguntar, se você estivesse hoje com uma mulher, ela engravidasse Não. do Espírito Santo, você ia ser o quê? Ué, ia ser pai do Messias. O que você ia ser? Ia ser pai do segundo Messias, é isso que eu seria. Não, aí agora você ficou até vermelho. Não, vocês tentaram fazer a mesma pergunta que fizeram pro Não, Israel. não tô tentando fazer pergunta. Eu quero É. saber o que, que você seria. Porque Ó, a até diferença, então ela você- engravidou do Espírito Santo. Isso. Sim, É exatamente o que a Bíblia diz. com o companheiro. É, mas ela não Então, era quer casada, dizer ela era noiva, e depois José assumiu ela como uma esposa. Você vê a diferença das coisas? Não, o não que tem. você quer trazer Mas não é como tem. se José fosse corno porque ele foi ela engravidou do Espírito Santo. Não, Primeiro, mas você que não aceitaria? há uma relação sexual entre o Espírito Santo e Maria. Você aceitaria? Onde você leu que existe uma relação Mas sexual eu entre não o tô, Espírito eu Santo não e tô Maria? falando de Bíblia, Pra eu tô debatendo com pra você, existir- argumentando sobre a Bíblia. Para existir uma questão do que você está tentando trazer, precisa haver uma Não, eu relação não tô sexual. tentando trazer. Claro que tá. Você Claro está que eu fazendo não uma tô. pergunta que Mas é não tem real. sentido. Se você e outro tá com uma ponto mulher- importante. Não acabou e nem ia acabar. Bom, vamos lá. Eu Vamos quero lá, meu ler irmão. uma passagem e queria a tua interpretação breve disso. Tá bom. Eu anuncio a palavra daquele que é maior de todos. Quem o segue, vive a verdade. O que o senhor acha disso, como teólogo? Porque se estiver falando de Deus, é que está anunciando a palavra de Deus. E né? se eu te O disser você que quer não está trazer? na Bíblia? Isso é um trecho do Yasna, do Zoroastrismo, 45:2. Mas onde? Beleza, maravilha. Então, o que eu quero chegar nesse ponto? É que não tem lógica. Mas Vocês- aí você percebe a sua argumentação, como ela tem uma pequena falha. Para mim, como cristão, a gente vai trabalhar dentro do contexto bíblico. Como eu Erro falei de no tradução. tema anterior, a gente usa a Bíblia para julgar se esses espíritos ou se essas palavras elas procedem da parte de Deus. Por exemplo, vamos falar de um carinha famoso aí que eu acho que vocês conhecem, o menino Miguel, que gosta de pregar sobre o dízimo, sobre as ofertas. Você acha que aquele cara está trabalhando em cima de um contexto cristão, onde ele está Não sei, exigindo não sou que do cristianismo, não Pois tenho- é, mas qualquer pessoa viu ele na Sim, internet. mas O eu não amigo sei, não aqui vi. confirmou Mas que ele enfim, viu. Mas tranquilo. eu vou descrever para você a situação. Por exemplo, o menino que começou do nada com uma história pobre e ficou milionário através do evangelho. Não quer dizer que o que ele está pregando, mesmo que ele use, Ô, gente, vocês estão na mesa? Se não tiver, dá um tempinho aí para a gente poder argumentar. Eu tenho Quando mais vocês sentarem aqui, trechinho vocês pra falam. falar. Vai. Então, quando você vê esse menino aí, não quer dizer que ele está enriquecendo, que ele está pregando o evangelho e que aquilo é verdade. Essa é a diferença. Exato, Como que é a a gente, sua verdade, sua como que Bíblia, a gente não a vai minha. trabalhar Pra mim em não tem cima sentido. daquilo ali para interpretar se o que ele está falando procede de Deus ou não? Entendi. Tá, Através vamos da lá. própria Bíblia. Ah, E Deus você não trabalha consegue com esse tipo de barganha. Depois- Tá bom. Oi, eu sou Loreia Mel. Muito prazer. Quando você fala que Jesus é a única salvação, você coloca ele numa posição maior do que o Deus que vocês estão Jesus falando? é Deus. Não, não é, porque se você fala Deus, Jesus e Espírito Deus Santo... Pai, Filho e Espírito existe- Santo. É uma Exatamente. trindade, é Jesus Deus. é filho de Deus, até É onde Deus. eu A sei. Bíblia aponta certo? em João capítulo 1, Enfim, Jesus não é o lá assunto. diz. Vamos Voltando- lá. Eu vou não, te não é o responder. assunto. Eu vou te... Não, claro mas que é eu não o terminei de assunto. falar. Eu nem terminei de Você falar. Deixa eu colocou, terminar. você Deixa eu perguntou se eu terminar. coloco Jesus na mesma Mas eu posição não de terminei Deus. de falar. Deixa eu terminar. Então vai, termina Ok. aí. Quando E aí eu você vou fala responder nessa isso, linha. Se Jesus é a única salvação, por que Deus é tão colocado como superior? E outra, se Deus é o criador de tudo, por que ele permitiu que outras pessoas seguissem outras religiões, cultuassem negativo e positivo? Porque se ele teve a necessidade de criar o diabo, alguém tinha que cultuar o diabo. Vamos lá? Posso certo? responder Alguém agora? tinha que ser salvado por Agora ele. eu posso responder? Posso responder? Vamos lá. Primeiro você falou que Jesus não é Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus era o verbo, ele era Deus e ele estava com Deus. Tudo foi criado por ele e por meio dele nada do que foi feito se faria. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que Jesus ele é Deus e que ele é o criador de Certo. todas as Mas coisas. por que o Eu catolicismo vou não vê concluir. Jesus como Deus? O catolicismo, Por que minha que filha, o se a gente for evangelho não vê colocar Jesus o como Deus? catolicismo, não tem nada Ué, de mas bom é ali. contraditório, porque se os cristãos mesmo contradiz Onde que que- Deus, Jesus onde e que o Espírito Santo são católico outras diz que coisas, Jesus e não que é a Deus? salvação em si é Jesus Qual Cristo, católico que disse tem pra você que Jesus não é pessoas Deus? Que... Eu não falei isso. Claro que falou, acabou de falar. Eu não estou ouvindo bem, não, então.
Me again. Vamos lá, Natasha. Vou te fazer 3 perguntinhas. Faça. Deus é onisciente? Sim. Deus é onipresente? Deus é Isso onipotente? é bíblico, né? Tá na Bíblia. Certo, na sua fé, ok. É, Agora, eu falei, meu tá na questionamento Bíblia, né? para você é como que Deus me castigaria? Por um pecado que lá atrás ele já sabia que eu cometeria, porque ele sabe de tudo. Como é que ele me mandaria para a Terra? Vou dar um exemplo aqui, que vocês amam falar dessa pauta. Eu sou uma mulher transexual. Então, ele já me castigaria, sendo que ele já sabia que eu nasceria uma mulher trans. Então, praticamente, é um jogo de brincando com o ser humano. Ele manda o ser humano para a Terra, você vai ser assim, eu vou te castigar por ser assim, depois você é queimada para sempre e sofre eternamente. É assim? É assim. Eu esperava, então, é um jogo, a eu gente é esperava a sua marionete do pergunta, Deus e aqui Criador. a gente tem um grande negócio. Eu sou um cristão que não crê nesse conceito de fogo eterno que queima eternamente. Então, a gente... aí é que tá, gente. Porque você grifa e escolhe a parte que você Não. acredita e que você não acredita. A Bíblia fala, é mate as interpretação feiticeiras. Por que você não está bíblica, matando né? a gente? Eu vou poder explicar ou vocês vão ficar... Eu vou explicar. Volta. Quando a Bíblia ela fala sobre o inferno e etc., isso daí é um conceito helenístico da Grécia Antiga, tá certo? Então a Bíblia não está apresentando um conceito de fogo Tá, mas que volta queima. pra primeira pergunta. Minha filha, calma aí, eu preciso chegar no raciocínio para a gente voltar à tua pergunta, né? Porque você trouxe a consequência do inferno pelos pecados, não foi isso que você disse? Como última. E a gente vai trabalhar isso no último tema, eu só estou estendendo aqui por conta da sua pergunta, né? Então, a Bíblia, ela traz essa ideia do inferno, do Sheol, isso daí por conta de uma cultura grega, que acreditava no mundo dos mortos, mas a Bíblia em si, ela não ensina um fogo que queima eternamente. Tanto é que Jesus, em várias discussões ao longo da história bíblica, ele fala, inclusive na história do rico e do Lázaro ali, ele traz essa ideia como um conceito para mostrar, porque eles tratavam, você sabe dessa história, como é que é? Ou não sabe? Volta para a pauta. Eu vou voltar, mas é que você trouxe o conceito do A inferno. onisciência de Deus, tá. Para você entender todo ele esse já conceito, eu sabia que a preciso pessoa ia ser caminhar. Ele é pecadora. teólogo, ele sabe muito bem disso. Então volta. Então, se a gente não caminhar dentro de todo esse conceito, eu não consigo Então dar continua. a resposta final. Também A logo. parábola do rico e do Lázaro, que conta de um homem muito rico e de um homem muito pobre. E um foi para o céu, que foi o pobre, e o rico ele foi condenado ao inferno. O rico pede para que ele pudesse contar para os irmãos deles, que eram ricos, que eles deveriam ajudar as pessoas porque eles Então eram você maus. afirma que Porque, ser calma cristão aí, você escolhe o que você calma aí, acredita eu e o que você não acredita, é eu vou isso? finalizar o conceito. Porque para os judeus daquela época, o rico era abençoado por Deus e o pobre não. Então, ali Jesus estava mostrando que esse conceito de condenação, de inferno, ele é irreal, ele não existe. Existe uma condenação eterna, mas não é no sentido de fogo, é no sentido de fim. Esse é o conceito que a Bíblia apresenta. E aí eu vou tentar responder dentro da próxima pergunta, se alguém trouxer algo semelhante ao final.